Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Manga Q. A recompensa de Zoro após o fim de um ano e o nível de Rayleigh comparado às grandes lendas SBS 63. Esse é um vídeo que eu tava muito afim de trazer, mas eu tava tendo que trazer muito vídeo aí que vocês estavam pedindo com mais frequência e tal, aí eu não tava podendo trazer, mas também não faz muito tempo que ele lançou, então tá de boa ainda. E porque é um SBS, faz algum tempo já que eu não assisto o SBS aí do Evandro, né, ele respondendo algumas perguntas dos inscritos, algumas dúvidas, fazendo algumas teorias e tal, e achei interessante aqui ele falar sobre a recompensa do Zoro e o nível do Rayleigh, então vamos ver o que ele vai falar sobre isso, galera. Se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E também não esqueça de dar uma passada lá no site roxinho, tá aí na descrição o link, a gente faz live aí nas quintas e nos domingos e outros dias que tem lançamentos de animes aí que eu trago pro canal também. E sem mais enrolação, bora pro vídeo aí. Dale, pior geração, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Eu começo aí, não sei porquê. Porque tá se vendo, provavelmente o reflexo. Quinta-feira aleatória, melhor dia da semana, né? SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mandar outra pergunta? É fácil, é simples, links aí na descrição. Um manda aqui pra comunidade do YouTube, outro manda pro meu Instagram. Tem posts, é só você deixar sua pergunta aí nesses posts pra aparecer aqui no vídeo, tá? Quer falar comigo? Acho que eu sei que pra quem ele torce no... mais fácil. Então bora lá. King Kong vs Godzilla, olha lá. Vamos lá, começando aqui com a pergunta do Fernando de la Rosa, que é uma pergunta, ele fez uma analogia interessante. Se o Enel estivesse em uma manifestação pacífica que fosse pacificamente dispersada com o uso de balas de borracha, ele poderia ser ferido? E pergunta... Intrigante. Gostei do jeito que você colocou aqui, se ele estivesse numa manifestação e fosse pacificamente dispersada. Vamos lá. Sim, ele seria ferido, tá bom? Muita gente pensa nas fraquezas de usuário de Akuma Mi como sendo o Karoseki e a água, mas existe a terceira e principal fraqueza da Akuma Mi, que é o elemento exatamente oposto do seu fruto. Perfeito? O Enel é um belo caso aí, por isso ele não conseguiu derrotar o Luffy, porque em tese, né, no mundo de One Piece, toda aquela voltagem dele não tinha qualquer efeito na borracha. Então o Luffy é meio que um inimigo natural. E o Oda já criou essa coisa que existe. As balas acertariam ele? Que se sobressaem, que são opostos e que conseguem criar fraquezas para outros tipos de frutos. Ele seria ferido por balas de borracha? Se acertassem, sim. Com certeza. Mas eu acho que poderia não acertar. Fazendo o que o Katakuri faz, aqui de observação, perfeito? E moldando o seu corpo para a bala aí passar sim. por ele. Mas se ele usasse... Ou parar com o ataque dos raios, porque a velocidade do raio é muito mais forte e não machucaria a bala, mas muitas pessoas pararia sempre pensam, o ataque da bala, pelo menos. A gente pode até fazer um vídeo depois disso, quais as frutas que são fraquezas de eu outras. acho, pelo menos. Tem muita pergunta sobre Kizaru versus o Barba Negra. Porque em tese, né, a luz, quando aparece, diminui ali as sombras, a escuridão. Só que o Barba Negra cria buracos negros. E sabemos que buracos negros têm campos gravitacionais tão poderosos que eles sugam tudo, inclusive a luz. A luz, perfeito? Então parece ser uma fruta que realmente não tem uma fraqueza ainda descoberta, essa fruta do Barba Negra. E o Kizaru também não é uma lâmpada, né? Eu não vejo ele bem lá. Mas é isso. Jogando luz nos outros. Essa. O Enel sofreria tirando alguns ataques, de uma bala de borracha. O Zou000 perguntou o seguinte: sabendo que espadachins mais fortes vão aparecer no decorrer da obra, Brook também vai ganhar uma nova espada ou uma bengala que irá substituir a lâmina ali por uma mais forte? É complicado porque a espada dele é diferente, é esgrima, perfeito? Talvez a única lâmina que pudesse ser utilizada pelo Brook, que eu me lembre, seja Durandal, que está com Cavendish. Tá bom? Porque não é katana, é uma espada completamente diferente e não vemos muitas opções da forma que ele utiliza. Uma lâmina bem fininha e precisa ser feita exatamente para a sua bengala. Mas como eu disse, costumo dizer, não vimos ainda muito sobre os ferreiros. Porque não, no fim temos Hitetsu forjando uma nova lâmina para o Zoro, Tsurugi, hein? Quem sabe. Surge aí a lendária Tsurugi. E também faço uma pro Brook, seria bem maneiro. Quem sabe uma pro Luffy. É o Zoro com uma nova lâmina, tá ligado? Imagina. Todo mundo quer que uma que ninguém teve ainda mais. No final da jornada. Não que ele vá usar a arma, mas pelo menos para efeitos estéticos. Então quem sabe ali saia com algumas espadas forjadas ali para os nossos Mugiwaras. E com isso temos um update pro Brook, uma arma especificamente feita para ele, com um grau maior. Zorão, com a Tsurugi. Eu tô falando isso aí, mas eu queria que acontecesse. Tsurugi seria bem maneiro se aparecesse. Pra quem não sabe, é Excalibur do Japão. E o Luffy aí com uma espada ali de adorno. Seria bem maneiro, todo mundo usa, né? Por que não
Por que ele não vai usar uma espada? Zebek, Roger, Barba Branca, Kaido, Big Mom, tá todo mundo com espadas. Barba Negra com 3 pistolas. E o Luffy somente com os punhos. Então, para efeitos estéticos, acho que ficaria muito legal o Lufão tendo uma Seria arma. massa, também. né? Rafael Monteiro perguntou o seguinte: Luffy suporta a pressão imposta ao seu corpo pelo Gear 4 graças à sua elasticidade. O que aconteceria ao seu corpo caso Barba Negra anulasse o poder da Gomu Gomu no Mi enquanto Luffy estivesse com... Porra, essa é boa. Que pergunta interessante, vou até pôr o óculos aqui. Olha só, até onde vimos o poder do Barba Negra funcionando nesse ponto de anular Akuma no Mi é onde ele toca. É somente o ponto que ele toca ao qual ele anula e não completamente o uso da fruta. Perguntam ao exemplo o que aconteceria se ele tocasse o Brook ou uma Zoan. A Zoan voltaria para o estado normal, o Brook morreria. E é somente o ponto que ele toca, galera. Então se ele vai dar um soco no Luffy, em tese ele não precisaria de um Haki para conseguir derrubar o Luffy, porque ele vai anular o ponto da borracha do corpo do Luffy e com isso daria dano. Então se ele anular somente um ponto em que ele tocou, não aconteceria nada, porque todo o corpo do Luffy ainda teria sua elasticidade para estar mantendo esse poder. Mas nada impede que talvez a pele do Luffy venha a rachar ou algo parecido. Barba Negra vai ser um inimigo muito perigoso para o Luffy. Eu acho que é por isso que o Oda vem treinando o Luffy, criando todo o contexto de Haki. Porque talvez, quem sabe no fim de tudo, as Akumas no Mi sejam completamente eliminadas do mundo de One Piece. E tenhamos aí um X1 justo, sem frutos nem nada, somente força de vontade. Tá mas eu acho injusto, hein? Acho que seria um caminho bem legal pro Oda seguir uma luta final ali dos dois, sem qualquer tipo de fruta. E acontecendo se ali torna injusto pra uns, porque soco e porrada depois de um certo tempo os caras aprendem a treinar só, digamos ali, tem que gastar muito tempo treinando os frutos e acabam treinando menos de si mesmo. O Brook vai morrer? Não, talvez o Brook, sei lá, a Bonnie apareça e faça o Brook voltar a ser o que ele era antes. Tem alguma coisa que possa acontecer, mas é uma possibilidade, sim, de no fim da trama de One Piece as Akumas no Mi deixarem de existir. Eu sei que não foi isso que vocês perguntaram, eu começo a falar e eu mudo o assunto completamente. Mas você entendeu o que eu falei. O cara pergunta de anular fruta, eu já mudo para outra coisa. Denison Wander Lira Macedo fez uma pergunta bem curiosa. O que o Soap precisa para realizar o sonho dele? Somente coragem ou ele vai se tornar muito forte até o final? É bem legal porque se olharmos em retrospecto Dressrosa, o que o Soap fez e como ele saiu de lá era quase que uma realização do seu sonho, perfeito? Só que talvez o Soap ele ainda não reconheça aquilo como uma realização. Ele sabe que ele tem esse medo autoimposto, essa coisa da covardia dele, que torna o personagem, o Soap, interessante dentro da tripulação. E realmente é uma coisa que talvez o Oda só deixe de fora mais próximo para o final. Porque como eu disse, é como o Oda tirar do Sanji essa coisa de toda vez que ele vê uma mulher ele sair correndo, o nariz sangrar. Essas coisas só podem acontecer pro final da trama, porque você descaracteriza o personagem, faz parte da construção. E o Soap covarde é uma delas. Agora em Elbaf tem todos esses prenúncios que ele disse que morreria como um bravo guerreiro. E ali ele realizaria seu sonho, talvez. Talvez o Soap realmente morra em Elbaf, mas renasça como alguém corajoso. E a morte dele seja metafórica e não necessariamente literal. Eu acho que o Soap está bem próximo de realizar o sonho dele. Mas talvez ele precise encontrar o herói que ele quer ser dentro dele. Deixando essa covardia de lado e enfrentando todos os seus medos. E usando tudo que ele tem. Mas tudo caminha que sim seja mais pro final da trama. Quando ele se supera realmente em uma batalha de 1 contra 1. E que ele encare todos os seus desafios internos, os seus medos internos. Não tem pior inimigo do que os seus demônios internos, na é verdade? Então é isso que falta para o Soap se tornar o maior guerreiro dos mares. Vamos lá, o Master Law mandou a seguinte pergunta. Já tô vendo. Eu sei como o Sabo vai derrotar o Akainu. É um pouquinho grande, mas eu aposto que ele colocou alguma coisa de chama azul. Querem ver? Vamos lá. Bom, eu criei essa teoria do que como pode acontecer. Sabo irá despertar a Mera Mera no Mi. E como dá-se a entender, o despertar de Logias tem algo a ver com a alteração do ambiente. Por isso, o Aokiji disse que seu gelo ficaria apenas uma semana antes de derreter, mas em Punk Hazard está lá até hoje. E eu acho que o despertar da Mera Mera vai ser Sabo conseguir usar um calor do ambiente para esquentar suas chamas. E então ele irá usar o calor do magma de Akainu para fazer suas chamas ficarem mais quentes do que o magma. E talvez... talvez azul. Eu sabia que tinha chama azul, cara. Que diabo que vocês gostam de boca de fogão em One Piece? O Akainu ele é imune a chamas, não importa o quanto você aqueça, perfeito? Não importa. Quanto mais fogo você mandar pro Akainu, mais forte ele fica. Isso é uma coisa que o Oda já disse.
Tá bom? Então não adianta você aumentar a temperatura das chamas. Sabo pode vencer Akainu? Pode. Utilizando a Mera Mera? Sim, mas o principal foco é o Haki, galera. Como é que o Aokiji lutou contra o Akainu? Sendo que o gelo, em tese, é mais fraco do que o magma. Usando o Haki, obviamente, em conjunto com a sua Akuma no Mi. Tá bom? Então não importa se você vai aumentar muito essa temperatura. Pode acontecer? Pode. Mas a galera gosta desse negócio de chama azul, né? Chama azul no Sanji, chama azul no Sabo, é chama azul no Luffy, no Red Hawk. Que diabo de boca de fogão. Mas é basicamente isso. Tudo depende do Haki para se vencer. O Arthur Montbeller fez uma pergunta muito interessante aqui. No vídeo da história do Shanks, né, que eu fiz, eu disse que o Ruivo ficou no caminho de Kaido para tentar diminuir as chances do Barba Branca vir a morrer, porque ele era o maior obstáculo que impedia Big Mom e Kaido de chegar. Eu tava vendo esses Shanks. Se o Shanks não estivesse ocupado com Kaido, ele poderia chegar coisa errada, hein, meu amigo? para ajudar? É uma pergunta muito difícil, Arthur. Por quê? Teorias da conspiração. O Barba Branca ele rechaçou o Ruivo quando foi no navio avisar sobre o Barba Negra. Eu não sei se o Barba Branca naquele ponto aceitaria ajuda do Ruivo. Esse ponto de realmente ele impedir Kaido e Big Mom de avançarem nas suas conquistas, isso é verdadeiro, isso é fato. Ele era a última barreira que impedia qualquer um de tentar se tornar o rei dos piratas. O Shanks estava indo para Marineford, se encontrou com Kaido, ou ele parou o Kaido e decidiu ir para lá depois? Essa é a grande questão. Se ele estivesse realmente indo para Marineford, independente do Kaido se mobilizar ou não, com certeza ele iria tentar parar aquela guerra e quem sabe ajudar a salvar o Ace. Tá bom? Mesmo a contragosto do Barba Branca, que poderia acabar entrando em duelo com ele ali. Afinal, eles não eram amigos próximos. O Barba Branca ele tinha um respeito pelo Ruivo, por conta do Roger, por conta dos duelos dele, mas eles não eram necessariamente também inimigos. Fica nesse campo meio neutro, nem aliado nem inimigo. Não pisa no meu calo que eu não piso no seu e assim a vida segue. Eu acho que o Ruivo chegando ali para impedir a guerra, iria desencadear que Barba Branca tentaria lutar com ele, atacar ele. Enquanto isso o Ruivo tentaria se defender, somente nunca atacaria o Barba Branca para derrotá-lo, porque é do perfil do Shanks, até onde sabemos, né? Toda hora ele tá suspeito, você olha o cartaz dele. Faz sentido, mas eu acho que se ele aparecesse, aí não dá pra saber o que o Shanks quer. Iria acontecer o que o Evandro falou, mas em seguida o Shanks iria, sei lá, ajudar. Salvando o Ace, a guerra se encerraria. Só que aí temos um grande problema, porque se o Ace não morresse, não teríamos time skip e o Luffy possivelmente ainda estaria lá atrás na Grand Line, não teria nem cruzado, não teria treinamento com o Ray, muitas coisas teriam acontecido, né? O universo paralelo de One Piece é onde o Luffy não teria se tornado poderoso e o Ace estaria no caminho para se tornar rei dos piratas. Olha que interessante. Mas por que não teria se tornado poderoso? O L7 perguntou o seguinte: o Ray tem o mesmo nível. Ele poderia ainda pensar, pô, tem uma galera muito forte lá, tem que ficar mais forte. Ele está no mesmo nível que o Garp hoje em dia ou ele é mais forte? Que pergunta, e essa pergunta dá várias respostas. Eu adoro o Ray, é um dos meus personagens favoritos. Ruivo, o Ray e o Garp é a minha tríade ali que ninguém tira dos tops personagens favoritos. Ele tem o mesmo nível de poder que o Roger? Vamos lá, galera. Eu sempre coloquei que da velha geração tínhamos Roger, Garp e Barba Branca como aquela coisa equiparada. Não estou colocando o Zebek, eu acho que o Chique estaria um pouquinho abaixo desses. Mas eu acho que esses três é a trinca mais poderosa assim, do mundo do One Piece. Zebek eu acho que é o pirata mais forte, tá bom? Mas colocando esses monstros, o homem mais forte do mundo, o rei dos piratas e o herói da marinha. Aonde entraria o Ray nesse ponto? É como comparar o Zoro com o Luffy. O Zoro tem o mesmo poder que o Luffy. Perfeito? Por que que acontece? As lutas do Luffy são com oponentes que talvez não cairiam tão bem para o Zoro, como o Katakuri, o seu Mote. Ele poderia simplesmente grudar as espadas do Zoro. Ou mesmo o Lau, que poderia fazer um Shambles. Ou o Kid, que poderia puxar com magnetismo as espadas. Então tem tudo isso. O inimigo bate para aquele personagem. Como o Zoro mesmo diz, títulos não importam. O que importa é se você é mais forte ou não. A escala de poder em One Piece simplesmente não existe. É assim que funciona o mundo. O Ray tem um mesmo nível de poder que o Roger, mesmo falando que não existe. Ele sim, ele é o Rei das Trevas. O que é o rei? Por que ele é chamado de Rei das Trevas? Porque ele é aquele cara que vive às sombras de Roger. Ele é exatamente o que o Roger é. Tá bom? Um rei. Só que o Rei das Trevas, o cara que cuidava de todo o navio. Eu creio que dentre esses três, Roger, Garp e Barba Branca, o Ray estava ali próximo. E o Oden é outro personagem que poderia se equiparar se ele continuasse treinando e evoluindo.
tá? Então acho que esses seriam os 5 personagens assim mais poderosos da grande era da pirataria ali após a queda dos Rocks. Então ele tem sim, tem um nível de poder equiparável ao do Roger, bem parecido. Agora outra pergunta, ele está no mesmo nível que o Garp hoje em dia ou mais forte? Essa pergunta é respondida na luta contra o Almirante Kizaru. O Ray ele está aposentado há praticamente 20 anos, então ele não está treinando, ele se cansa muito rápido. Ao contrário do Garp que continuou na ativa, tá bom? Então o Garp, querendo ou não, ele é mais forte que o Ray nesse ponto simplesmente por ter se mantido ativo durante todo esse período. E o Ray casou, né, cara? Casou já era, ele cria aquela barriguinha de chope, entendeu? O máximo que ele vai fazer é capinar um lote, cortar o jardim, regar as plantas, é isso, ele tá aposentado. Mas ele ainda é forte pra caramba, o único problema dele é que ele cansa. O cara nada no Calm Belt, não dá. O cara é fantástico. Mas é mais ou menos nessa linha. Então coloquem assim, o Ray nessa escala com o Roger e o Garp. Claro. Vamos colocar que o Roger e o Garp é 1 de poder, o Ray é 1,5. Tá bem próximo ali, tá bom? É quase essa coisa equiparável assim como o Zoro e o Luffy. O Lufão é sempre 1 no poder geral e o Zorão vai estar sempre ali no 1,5, acompanhando sempre essa escala de evolução, tá bom? Wagner Pedro perguntou se o Oden lutasse contra o polêmico, Olhos né? de Falcão, Muita gente vai discordar disso. quem eu acho que ganharia? Que pergunte tanto, hein? Mas eu creio que o Mihawk venceria esse duelo, tá bom? O Oden, ele não chegou no seu limite de força, assim como eu respondi na pergunta anterior. Ele poderia ter evoluído muito mais, ter se tornado um Roger da vida. Ele era um campeão, tá, galera? Você vê que o Barba Branca tratava o Oden não como um filho, como um tripulante, mas sim como um semelhante, como um igual. O Oden poderia ter ficado muito mais forte. É um cara que assusta o Kaido, um dos poucos que apareceu naquela silhueta de homens que podem lutar frente a ele. Então vocês conseguem entender realmente o nível que o Oden tem e aonde ele poderia chegar. Mas até a sua morte, com o Mihawk atual, eu acho que o Mihawk venceria. Porque o Mihawk ele é muito bom em decifrar técnicas de espada. Tá? Não sei se é por conta do seu olho, se ele tem um hack diferenciado, a clarividência. Ele é o maior de todos e não é à toa. Tá bom? Mas o Oden teve seu tempo. Nas eras atuais, uma coisa teríamos agora. para Interessante. como sendo o Mihawk. E eu apostaria minhas fichas nele. Agora Quem sim. venceria o Mihawk? Na minha sincera opinião, Ryuma. Ryuma aí já é... Colocaria Ryuma, Mihawk, Oden. Tá bom? Aí depois vem o Zoro. O Zoro tem que passar todos esses monstros aí e aparecer na silhueta do Kaido. Aí o Zorão é o maior espadachim do mundo. Sweet Beldris perguntou por que Fujitora e Green Bull não participaram no Guerra de Marineford, já que já tinham o poder de um almirante. Obviamente não eram almirantes, mas por que eles não participaram? O que eles eram? Vice-almirantes? Capitães? Por que eles não estavam em Marineford? Porque eles entraram no time skip da marinha, após a Guerra de Marineford. Eles não eram marinheiros antes desse ponto e teve o draft mundial, o alistamento do governo mundial, onde eles recrutaram pessoas e com isso colocaram Fujitora e Green Bull, que não eram marinheiros, como almirantes, tá bom? Por isso que eles não participaram ativamente desta guerra. Da onde eles vieram, possivelmente eram guarda-costas de algum reino filiado ao governo mundial, ou tentaram se alistar, quem sabe vieram dos revolucionários. Muita coisa pode acontecer. Da onde é o Green Bull? Será que ele é de Wano? Ele tem algum vínculo? E o Fujitora? Com aquelas vestes, por que ele se cegou? Ele viu o Oden ali morrendo no caldeirão e decidiu tirar sua própria vista. Muitas coisas, muitas perguntas no ar para esses dois personagens que não eram marinheiros, e está em aberta a grande possibilidade deles se aliarem à grande frota dos chapéus de palha. Não passando por lado deles, não se tornando piratas, mas escolhendo o lado justo que o Luffy tenta... O Luffy não é justo, né? O Luffy não é o herói, como ele mesmo diz. Heróis dividem a carne, ele quer a carne toda pra ele. Mas no seu trajeto, no seu caminho ali para ser um pirata mais livre, ele acaba fazendo, querendo ou não, uma forma de justiça. E Green Bull e Fujitora podem acabar se aliando aí por conta dessa coisa da Sword, que já monitora o Luffy, sabe o que ele faz, tem os revolucionários, o governo mundial não agrada o Ishou e ele conversa abertamente isso com o Ryokugyu, então muita coisa pode acontecer. Wagner Pedro perguntou o seguinte: Shanks é o imperador? Isso todos nós sabemos. Então ele praticamente teria acesso a um braço cibernético, porque ele não fabrica um e põe no lugar do que ele perdeu. Ele está colecionando o braço. Por que o Lau não coloca um braço nele, né? Pra ele. Quem vai chegar agora para doar um braço pro Ruivo?
Por que ele não faz um braço cibernético? Braço do Bug. Eu posso responder isso talvez com a mesma tese das cicatrizes do mundo de One Piece. Cada cicatriz é muito importante para os personagens, vocês sabem. Barba Branca diz que a sua cicatriz dói quando olha pro Ruivo. O Shanks diz que a sua ainda está viva, aquela causada pelo Barba Negra. O Luffy com aquele X no peito sempre vai se lembrar da morte do seu irmão. Então talvez a perda do braço do Ruivo é para ele se lembrar da sua grande aposta na próxima era. No mundo de One Piece, cicatrizes não são cobertas com tatuagens ou adornos. Porque aquilo representa algo muito importante ocorrido na vida de cada um dos piratas. E é por isso que o Ruivo não quer um braço cibernético, ou que o Law implante um braço, ou que o Bug empreste o dele. Porque aquilo sempre vai fazer ele lembrar da aposta que ele fez no passado. Mas o Bug vai emprestar pro Ruivo sim, na batalha do Bug. Ó, empurrando a espada do Barba Negra tentando matar o Ruivo. Mas é por isso que ele não pega outro braço. Eu lembrei que ele já falou essa teoria. Do Sokun, mais ou menos nessa linha. Pedro Figueiredo perguntou se eu acho que o Zoro vai alcançar uma recompensa de 1 bi ou menor que 1 bi. Acho que após o final do ano. Pela lógica, a recompensa atual do Zoro... sim, ele vai alcançar 1 bi sim. Eu creio que o Zoro passa de 1 bi. Acho que o Oda não deixaria ele abaixo. É um salto muito grande aí na recompensa. Sair da onde ele está agora. Porém tem que levar em consideração a situação, né? Uma recompensa próxima do Luffy. Mas tem esse duelo com o Sanji. Talvez o Sanji aumente a sua recompensa acima de 1 bi também. Estamos falando de 2 Yonkos, né, galera? Então aqui as coisas mudam completamente de figura. Não é um Shichibukai, não é um personagem aleatório. Realmente são 2 Yonkos, são os maiores poderes do mar. Então faz sentido que eles tenham um aumento exponencial nas suas recompensas. O Luffy pode sair de 1.5 bi, talvez dobrar a sua recompensa, chegar nos 4 bi, antes de ter por fim a recompensa maior de todas, que supera a do Roger, tá? Então sim, eu consigo ver a recompensa do Zoro no final acima de 1 bilhão. Quanto? Eu colocaria entre 1.2 bi e 1.5 bilhões, não muito mais do que isso. Até porque eu creio que a do Mihawk, agora com o fim dos Chichibukais, sendo reativada novamente, deve beirar ali na faixa de uns 2 bi. Seria fantástico, né? Metade ali da do Shanks, um pouco abaixo do Barba Negra, que é um Yonko, acima da do Luffy, e o Zoro chegando próximo ali nessa casa de 1 bi. Matador de Yonkos deixou aqui o seguinte: ó, penal militar, artigo 392, desertar em presença do inimigo, pena morte, grau máximo. Como interpreta a cena do Akainu executando aquele marinheiro por estar fugindo do campo de batalha? Muitas pessoas condenam o Akainu por causa desse ato, mas ele seguiu a lei. No Japão a pena de morte existe. E outra, ele ainda dá a oportunidade do marinheiro se redimir. Ele demonstrou misericórdia, visto que ele ordena para o marinheiro voltar ao campo de batalha. Eu não entendo mas isso, mesmo mano. assim, Não o entendo, marinheiro não se entendo. recusa a fazer isto. Eu gostaria de saber sua opinião sobre esta cena. É uma pergunta e tanto, ok? Eu concordo com você que ele seguiu a lei. O Akainu, ele tem essa coisa realmente de seguir a lei estritamente daquela forma que está escrita. Só que nem toda lei, como eu gosto de dizer, faz justiça. Nem toda lei é justa. Falta compaixão no Akainu. O Oda ele poderia explorar especificamente do Akainu um pouquinho mais do passado. A gente tem uma foto dele criança que mostra que ele já tinha aquela cara que algo ruim aconteceu na sua vida, que ele é um sobrevivente de algo muito ruim que aconteceu na sua vida e está relacionado certamente aos piratas, e por isso ele acabou se juntando Todos vieram que são à hoje. marinha. Então falta compaixão no Akainu de entender que ali na frente tinha uma vida humana, um companheiro, e aquilo supera em muito uma lei que, como eu disse, nem sempre é justa. Como que o Akainu pode mudar, hein, galera? Esse personagem ele tem uma complexidade que pro fim da trama vai ser algo muito legal pro Oda vir a explorar. Será que ele vai ter a sua vontade quebrada? É sempre assim que o Oda trabalha aqui. A morte pro personagem geralmente é ter a sua vontade quebrada. E a vontade atual do Akainu é eliminar todo e qualquer pirata. Então ele vai realmente precisar despertar essa coisa que não existe dentro dele. Ele é simplesmente uma máquina de fazer as leis serem cumpridas. Mas respondendo a sua pergunta, como interpreta essa cena? Eu acho essa cena simplesmente fantástica. Ok? Porque não que eu concorde com ela, mas é incrível. É incrível você ter um personagem que é o completamente oposto do que o Luffy vem pregando, do que o Garp, do que o Sengoku. Ele é realmente um ponto branco num papel negro ali. Ele realmente se destaca, o Akainu, por conta dessa concepção que o Oda trouxe para ele de ser inexorável quanto à sua vontade. Olha essa palavra, inexorável.
e não que ele esteja certo. E ele vai quebrar a cara sim pro final da trama. Vai ser sim. por chamas azuis. Pode ser as chamas azuis que façam ele realmente entender um pouco mais que o que ele fez lá em Ohara, e aonde entra talvez o Aokiji aqui, não foi correto. Ele matou pessoas inocentes simplesmente para seguir ordens. Eu acho que a gente tem que saber um pouquinho mais do fundo da história do Akainu para entender um pouco mais esse personagem. As pessoas condenam muito o Akainu pelo que ele faz, mas talvez não conheçam um tanto quanto a história, o que realmente ele veio a passar na sua infância. Precisamos de um fundo para esse personagem. Eu gostaria que o Oda se aprofundasse no Akainu. Não precisa de mais nenhum, mas o Akainu sim, pra gente entender um pouco mais o que levou esse personagem a ser desse jeito. Então é isso, galera, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se a sua não apareceu, poxa, manda aí, uma hora ela aparece aqui, os links estão na descrição. Me chama no Insta pra gente bater um papo. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui! Olha, eu acho que não justifica. Eu acho que quando o Oda desenhou ali eles no passado, né, que era o Aokiji, o Akainu e o Kizaru ali, que pareciam que eram os três, se não me engano, eu acho que ele botou aquela expressão, talvez, posso estar errado, claro que ele pode ter um passado triste ou alguma coisa aí que justifique, quem sabe o que ele faz, mas eu acho que ele desenhou da forma só pra ter a representação do que os personagens são hoje com o que eles foram. Talvez ele não tivesse em mente fazer um passado pra eles, e sim ele tenha colocado só pra, tipo, o Akainu tem essa cara hoje, vamos mostrar como era a cara dele antiga sendo igual ao que ele é hoje. O Kizaru também, o Aokiji também, porque todos estão com a mesma expressão, ou próximo do que eles aparentam ser hoje em dia, vamos dizer assim. Então eu acho que foi mais por causa disso. E é como o Evandro falou, eu acho que uma ação não justifica uma outra situação, porque realmente tem coisas na própria lei que estão erradas. Eu tô lendo o mangá de One Piece agora, e até o momento que eu não vi nada certo, mas exatamente um fiapo de certeza na Marinha, que era pra ser o lado certo do mundo de One Piece. E eu já vi vários lados certos nos piratas, entende? Então, tipo, dá pra perceber que a Marinha tem, digamos, leis e convicções muito erradas conforme o mundo deles, conforme o próprio mundo deles. Vamos dizer que se a Marinha acabasse com os piratas totalmente, o mundo seria muito pior do que o mundo fosse só dos piratas, vamos dizer assim, possivelmente seria. Porque tem pirata e marinheiros por aí que são tipo tão horríveis quanto os piratas são, tipo, de certo modo. Claro que não se aplica a 100%, existem piratas horríveis, mas também existem marinheiros. Existem os caras ali que estão por trás dos marinheiros, que são os terubitos, que são tipo a pior espécie praticamente que tem dentro do mundo de One Piece, que se prova isso, tá ligado? Então eu acho que, eu não acho justo quando a galera defende, mas o Akainu só tá fazendo o trabalho dele. Não, ele tem que saber o que é certo e errado, independente do trabalho dele. Se ele faz o errado, independente de ser uma lei que ele tá seguindo, ele continua sendo uma pessoa errada. Lá no início do vídeo ele falou, Evandro, sobre comparar balas de borracha acertando o Enel. Eu penso assim, se acertassem, iriam ferir ele, lógico. Porém, além da forma que ele falou sobre o haki da observação e deixar fazer as balas atravessarem o corpo sem acertar, eu acho que também o raio tem velocidade e potência para conseguir parar a velocidade de uma bala. Porque independente dele ser efetivo ou não, porque na real deveria ser efetivo, né? Porque a borracha que o Luffy aguentou ali, os raios do Enel foram, digamos assim, como posso falar? Digamos que os raios do Enel sofreram uma nerfada ali pro Luffy aguentar, porque a borracha em si não aguenta a potência de um raio daquele nível. Mas, de qualquer modo, supondo-se que uma bala aguentaria a potência de um raio, ainda assim a velocidade e a potência de um ataque de um raio seria muito maior do que de uma bala, e ele conseguiria parar com facilidade um ataque de uma bala, ao meu ponto de vista. E eu pensei uma coisa aí durante o vídeo que eu não tinha me dado conta ainda. Quer dizer, eu tinha me dado conta, mas eu nunca tinha comentado em nenhum vídeo, se não me engano. Se eu não me engano, o Zoro ainda tá com um dos olhos dele fechado, né? E ele apareceu com uma cicatriz que acho que ele não tinha. Foi quando ele foi treinar com o Mihawk, se eu não me engano, que ele voltou dessa forma. Que dizem que ele tem alguma coisa por trás desse olho que possivelmente seja real. Se foi exatamente dessa forma que eu falei que aconteceu, deve ser algum poder, alguma habilidade que ele aprendeu, que ele ainda não tá utilizando, que ele só saiba utilizar com pouca frequência, e ele só vai utilizar contra quem ele realmente precisa utilizar. Eu acho, e é possível, que o Mihawk tenha ensinado o Zoro alguma coisa que ele tem nos olhos dele, porque o Mihawk tem alguma habilidade, ou pelo menos se especula que ele tem alguma habilidade nos olhos dele que faça ele ter essa diferença aí, quem sabe um hack de observação superior à maioria, seja diferenciado, alguma habilidade natural dele que ele desenvolveu, que pode acontecer, não sei, mas eu sei que ele tem alguma coisa aí e possivelmente ele possa ter ensinado isso ao Zoro. E eu ainda falo novamente, não se sabe quando vai ser a batalha contra o Zoro e o Mihawk.
Pode ser que ainda exista um novo time skip em One Piece, porque eu não vejo o Zoro aí atualmente lutando contra Mihawk e vencendo Mihawk. Acho que ele ainda tá bem atrás disso. E eu acho que ainda falta alguns anos. E alguns anos o Mihawk já é bem mais velho. O Mihawk já não, possivelmente pode não estar no mesmo nível que ele era antigamente. E aí vai ter muito aquela coisa, o Zoro vai vencer o Mihawk, muita gente com certeza vai comentar que é porque o Mihawk já tá velho e não tem mais o mesmo nível de habilidade que ele tinha antigamente. Talvez não tenha mais a resistência, agilidade e tudo mais. E eu acho que não caberia muito bem o Zoro vencer o Mihawk pela idade. E quem sabe possa ter acontecido durante esse encontro dos dois, esse treinamento, alguma coisa onde o Mihawk já sabe que ele não vai mais ter poder para enfrentar o Zoro quando o Zoro chegar no seu auge, porque no seu auge do Zoro, o Mihawk ele já vai estar muito velho, vamos dizer assim. E ele já tenha tido, quem sabe, até essa conversa. Isso aí é uma teoria bem louca que eu estou inventando aqui agora, mas vai saber, né? Ele já tenha tido, quem sabe, uma conversa aí com o Zoro onde não diretamente mais essa luta vai acontecer, mas o Zoro possa mostrar a habilidade dele, o crescimento e quem sabe até algo que supere o Mihawk de outras formas, não diretamente com uma luta. Claro que é lógico que eu quero uma luta, é lógico que uma luta é muito melhor, mas isso é uma coisa que eu pensei aqui agora que poderia ser uma possibilidade, levando em consideração a idade que o Zoro deveria estar para chegar perto do Mihawk e lutar contra ele, a idade que o Mihawk vai estar, o olho que o Zoro desenvolveu, porque querendo ou não, o Mihawk sabe que o Zoro é um desafiante dele, ensinar a principal habilidade dele pro cara que quer vencer ele tem que ter um motivo, entendeu? Além de só querer perder, a não ser que ele queira passar o legado, né? Ele tipo, eu vou treinar o Zoro porque o Zoro é o cara que vai levar o meu legado e eu já tô numa idade que não vou conseguir mais daqui a um tempo. Pode ser algo do tipo. Seria algo interessante também. O Evandro também comentou sobre se o Barba Negra conseguisse anular as Akumas no Mi e anulasse a do Luffy, por exemplo. Como que ele aguentaria uma das habilidades lá. E aí o Evandro mudou o assunto, né? E começou a falar sobre a anulação das Akuma no Mi, que pode acontecer no final do anime e tal. Olha, eu acho que isso é muita desvantagem pra quem tem Akuma no Mi. Porque assim, vamos supor, o Zoro. O Zoro ele tá treinando o Haki e tudo mais que ele precisa em habilidades comuns. Ele tá gastando todo o tempo para treinar isso. Então ele tá evoluindo isso ao máximo. Eu duvido que uma pessoa que tem uma Akuma no Mi, que treine a Akuma no Mi, consiga desenvolver na mesma frequência as habilidades comuns como uma pessoa que só tá desenvolvendo as habilidades comuns consegue. Então eu acho que se o Luffy, por exemplo, não tivesse mais Akuma no Mi no final do One Piece e tivesse que lutar no soco a soco, ele estaria muito mais fraco do que uma pessoa que desenvolveu toda a vida as habilidades comuns. Eu principalmente não aceitaria o Luffy vencendo o Zoro se ele perdesse a Akuma no Mi dele e no final lutassem com habilidades comuns, porque o Zoro treinou toda a vida dele as habilidades comuns dele, é um espadachim muito poderoso, e ele perderia pra um cara que tipo, passou muito tempo da vida treinando a Akuma no Mi, que faz sim diferença, porque se tu gasta teu tempo treinando a Akuma no Mi, tu não tá treinando tuas habilidades comuns, porque tu vai perder a tua Akuma no Mi, tu não vai conseguir usar centenas de habilidades que tu usava com ela, entendeu? Que tu poderia estar usando desse tempo pra desenvolver tua força, teu haki de observação, teu haki de armamento, etc, entendeu? Então eu acho que isso seria... Eu não gostaria que fosse assim o final de One Piece, porque isso deixaria muito fraco os usuários de Akuma no Mi. E se eles continuassem forte, até porque tem usuários de Akuma no Mi que são aí muito comentados, que dependem da sua Akuma no Mi. Vou dar um exemplo aqui, o Lau, o próprio Kid, né, ele depende praticamente aí totalmente, digamos assim, das habilidades de Akuma no Mi, que fazem muita diferença na utilização delas. O próprio Luffy, que a gente sabe que quando ele vai usar uma habilidade principal para lutar contra alguém, ele utiliza das habilidades mais fortes da Akuma no Mi dele, que claro que ele reforça com o haki do armamento e outras coisas, mas que fazem total diferença para ele vencer uma batalha, para ele ter o nível de habilidade que ele tem. Então, tipo, eu acho que isso não vai acontecer, e se acontecesse e o Oda colocasse eles ainda assim em pé de igualdade com quem treinou toda a vida as habilidades comuns, eu acharia totalmente injusto e não gostaria. Bom, galera, mais isso aí que eu tinha pra comentar. Quiserem adicionar alguma coisa ou questionar alguma coisa que eu falei, deixem aí nos comentários. E se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!